ministra de Estado da Igualdade Racial, Aniele Franco, e o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em exercício, Osmar Júnior, assinam acordo de cooperação técnica. Isso. Este acordo construirá uma agenda de combate à fome e à pobreza no âmbito do Plano Brasil Sem Fome, com foco na equidade de raça e gênero. A ministra de Estado da Igualdade Racial, Aniele Franco, e a senhora Tereza Campelo, representante do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, assinam um acordo de cooperação técnica acompanhados da ministra de Estado da Cultura, Margarete Menezes, e do ministro de Estado dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida. Este acordo permite a implementação no âmbito do Fundo Cultural do BNDES de projetos e ações em prol da preservação e da valorização da memória, da herança africana e da identidade cultural afro-brasileira, presentes na região da Pequena África e no sítio arqueológico do Cais do Valongo. A ministra de Estado da Igualdade Racial, Aniele Franco, e a presidenta da CAPES, este acordo viabiliza a implementação do edital de intercâmbio internacional de curta duração em países africanos, latino-americanos e caribenhos, no âmbito do programa Caminhos Africanos, Programa de Intercâmbios Sul-Sul. A ministra de Estado da Igualdade Racial, Aniele Franco, e o representante da Unicef no Brasil, Youssef Abdel Gelil, assinam um memorando de entendimento acompanhados do ministro de Estado da Educação, Camilo Santana, da ministra do Estado da Saúde, Nízia Trindade, do ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em exercício, Osmar Júnior, e do ministro de Estado dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida. Este memorando tem como objetivo Senhoras e senhores, com a palavra a ministra de Estado da Igualdade Racial, Aniele Franco. Companheira Janja, o vice-presidente Geraldo Alckmin, Zélia Amador, mãe da Arabi, Roseli, obrigada por ter vindo, Rafa, Camila, todos os movimentos, mas aproveitar hoje também para saudar na pessoa de Benedita da Silva, meu farol, minha baobá, minha referência, essa deputada que sempre segurou a mão da minha família. E pedir licença a todos os meus amigos ministros também para saudar nas pessoas da Cida Gonçalves, Nízia Trindade, Margarete Menezes, que hoje estará no Roda Viva, que tem caminhado junto comigo, e também a ministra Marina Silva, desse time que o senhor tem, sob sua liderança, e também agradecer os ministros aqui presentes, saudar o nosso grandioso Jorge Aragão, muito obrigada pela presença, eu sei que é um sacrifício, Tânia, muito obrigada.
obrigada. Lia de Tamaracá, maravilhosa, grandiosa. E saudar também todos os meus amigos, toda a equipe do Ministério da Igualdade Racial, que sem vocês não seria possível, toda a galera do hip hop, movimentos, mas principalmente meus amigos também que vieram do Rio, na pessoa da Camila, do Raul, do Renê, favelados como eu, com muito orgulho. E a gente está aqui hoje, depois de tantos anos de luta, hoje a gente também vai falar de dentro do Palácio. Porque eu já falei a parte das saudações. O pessoal já, né? Bom, por fim, quero registrar também aqui, faltou uma pessoa, e eu quero agradecer ao ministro Rui Costa, especialmente, mas também à ministra Miriam Belchior, hoje secretária, porém a gente tem uma grande admiração por todo o trabalho, que sem eles não teria sido possível, mas igualmente também ao embaixador Fernando Igreja, por toda a colaboração e apoio, como a gente carinhosamente brinca, o nosso catedral. Ontem, no pronunciamento que eu fiz à nação, falei sobre o orgulho que temos da riqueza e diversidade da população brasileira. Mas lembrei também como é importante cuidarmos para que nossas diferenças não continuem significando desigualdade. E um passo disso, Talíria, eu acho que é o grande avanço que tivemos com a bancada negra. Saudar aqui também especialmente todos os parlamentares, governadores, todas as autoridades aqui presentes, nas pessoas de todos os parlamentares negros que Orlando também que chegou, nas pessoas dessa bancada que tem caminhado comigo, mão a mão, lado a lado, para que a gente possa avançar num Brasil mais igual. Canção que escutamos há pouco, o mestre Jorge Aragão nos lembra que somos herança da memória. Quem veio antes de nós não nos deixou esquecer que o grande líder negro quilombola, Zumbi dos Palmares, simboliza a resistência contra a desumanização do povo negro e a luta em favor da mãe de todas as demandas, a liberdade. Zumbi e Dandara dos Palmares estarão presentes onde ecoarem as vozes pela transformação social que garanta a todas as pessoas o direito de buscar o próprio sonho. Como aqui, neste Dia da Consciência Negra. Um dia dedicado a essa memória que também é celebração da democracia. A reivindicação da data, muito antes dela virar a Lei 12.519, assinada pela presidenta Dilma em 2011, se deu no contexto da redemocratização do Brasil pós-ditadura militar, quando os movimentos sociais e os movimentos negros puderam sair da clandestinidade e retornar à praça pública. Nossa Constituição Cidadã, filha deste tempo, é a maior representação dessas lutas. A Marcha para Zumbi, em 95, nos lembrava que nossa liberdade foi conquistada e não concedida, e demanda da história e cultura afro-brasileira. E o Decreto 4.887, sobre a regularização dos territórios quilombolas, formaram a base das políticas por garantias de direitos, de igualdade e do combate ao racismo. Reconhecer e contar nossa história é um dos pilares da consciência negra. Foi ocupando as ruas e os espaços de poder que os movimentos deram passos necessários para que chegássemos até aqui. Essas sementes foram plantadas para garantir a responsabilidade do Estado da promoção de direitos para as pessoas negras, que somam 56% da população. O compromisso que assumimos no dia 1º de janeiro de 2023 foi de honrar os passos de quem veio antes e ir além. E é isso que temos feito, com muito orgulho e esperança. O Brasil decidiu pela democracia mais uma vez e amadureceu para compreender que enfrentar o racismo é combater as raízes das desigualdades e da exclusão social. Um Brasil que promove a igualdade racial é um país mais desenvolvido, mais justo e democrático para todas as pessoas. E, por isso, é com muito orgulho, senso de responsabilidade, que celebramos este 1º Novembro Negro, em que o Brasil tem o Ministério da Igualdade Racial, como uma ferramenta para garantir a continuidade histórica das políticas públicas
públicas para que sejam cada vez melhores e cheguem em quem mais precisa. Nossas ações têm direção e se organizam em 4 eixos: direito à vida e à dignidade, direito à educação e inclusão, direito à terra e direito à memória e reparação. E a gente tem dito e reafirmado que um país sem memória, ele está fadado a cometer os mesmos erros. E é por isso que o eixo memória e reparação entra no Ministério da Igualdade Racial. Quando me perguntam qual é a prioridade do Ministério, presidente, eu sempre digo que é vida digna para todas as pessoas. Não aceitaremos nada menos que isso. Ano a ano, os dados persistem em comprovar que a fome e a insegurança alimentar, o acesso à educação e à saúde, o desemprego e as mortes violentas atingem de forma desigual a população negra. Erguemos o Ministério da Igualdade Racial com o desafio de mudar esse percurso e melhorar o presente e o futuro da população brasileira. Nossa missão aqui é fazer com que as políticas de governo consolidem o compromisso do Estado com uma sociedade menos desigual. Cumprimos 11 o Congresso Nacional, o Poder Judiciário, os estados e municípios. E é uma parte importante do resultado desse trabalho consciente, comprometido, que vamos apresentar aqui hoje. Pelo eixo do direito à vida e à dignidade, é com muito orgulho que anunciamos, junto ao Ministério da Justiça, 8 milhões em investimentos para iniciativas de qualificação para atendimento psicossocial de mães e familiares de vítimas de violência. Por meio das Universidades Federal da Bahia, Jerônimo, Universidade Federal Fluminense, Unifesp, Universidade Federal do Estado do Ceará, um projeto que vai crescer ano que vem com a parceria com o Ministério da Saúde e outros órgãos. Acho que uma das maiores tristezas que uma mãe conhece, um pai, é enterrar uma filha ou um filho. E, infelizmente, eu vi isso acontecer dentro da minha casa. E o Brasil vê todos os dias nos jornais. E eu afirmo aqui que o nosso compromisso para que o Estado cuide das pessoas e das famílias tão machucadas já começou. Estamos firmando também hoje um acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social para a construção de uma agenda de inclusão socioeconômica que combate a fome e a pobreza com recorte racial. Seguimos, presidente Lula, firmes no compromisso assumido pelo Senhor e agindo a partir do reconhecimento de qual é a cor das pessoas que mais passam fome no nosso país. Junto à Unicef, os Ministérios da Saúde, o Ministério do Desenvolvimento Social, da Educação, Direitos Humanos e Cidadania, estamos assinando um memorando para avançar nas estratégias políticas para uma primeira infância antirracista, com ações especiais no campo da saúde e educação. Como mãe de 2 meninas negras, me emociona em pensar que fazemos parte de um governo que trabalha por um futuro onde nossas crianças possam crescer livres de todo tipo de violência e longe do racismo. Mais uma vez, ministra Anísia, é com muita emoção que eu lhe agradeço, sendo a primeira ministra da Saúde, mas também que abarcou essa causa. A gente tem visto o crescimento da saúde da população negra, principalmente para os nossos jovens negros com saúde mental, se suicidando, e eu espero que a gente consiga mudar a vida dessas pessoas a partir daqui. Iniciaremos também a implementação de uma rede nacional de agentes da promoção da igualdade racial. Os agentes terão conhecimento das políticas que estão sendo aplicadas para promover direitos e colher as demandas da população. Fortalecerão nosso sistema de promoção da igualdade racial, o SINAPI, e EDA, mais uma vez, obrigada por tudo, para promover a igualdade racial nos 4 cantos do país. Promoveremos o desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais de matriz africana de terreiros e quilombolas, em parceria com a Fiocruz, através de um edital que irá incentivar a produção cultural, economia de axé e agroecologia, no qual investiremos 4,5 milhões. Paulinho, a quem eu carinhosamente chamo de Paulinho, ministro Paulo Teixeira, muito obrigada por toda a sua parceria conosco. Também dentro desse eixo, ao longo deste ano, realizamos 3 grandes caravanas. Caravana de escuta à população percorrendo todas as regiões e estados do Brasil. Por meio da caravana Juventude Negra Viva, Márcio Macedo.
presidente, que eu saúdo mais uma vez e agradeço a parceria incansável do ministro Márcio Macedo, percorremos todo o país em diálogo ativo com mais de 6 mil jovens para estruturar políticas que enfrentem os graves dados das mortes precoces e violentas, através de uma política pela vida que aprofunde a garantia de seus direitos como educação, saúde, esporte e cultura. Queremos nossa juventude viva, não é, Márcio? Para isso a gente vai ter um lançamento específico para os nossos jovens em breve anunciaremos. Realizamos também a caravana Brasil Cigano, que nos permitiu dialogar com cerca de 2.000 pessoas ciganas, conhecer melhor sua realidade e suas principais necessidades. E a caravana Abre Caminhos, Luzi, Ronaldo, que está embasando o desenvolvimento do programa, Paula, Ana e todo mundo. Não posso citar um que eu vou ter que citar todo mundo. Enfrentamento ao racismo religioso e à intolerância religiosa, redução da violência e discriminação contra povos e comunidades tradicionais de matriz africana e povos de terreiro. É papel do Estado promover a liberdade de fé e agir para que as pessoas não sejam violentadas por defenderem seu sagrado. Quero aqui reforçar as homenagens já feitas à Mãe Bernadette e às lideranças quilombolas assassinadas nos últimos tempos. E a todas as lideranças que seguem vivas, garantindo que essas tradições sejam respeitadas, valorizadas e preservadas para as próximas gerações. Este ano, eu e Janja estivemos com Mãe Bernadette aqui em Brasília. Essa mulher trabalhadora do axé religiosa, que também foi secretária da promoção da igualdade racial na cidade de Simões Filhos, na Bahia. Uma mulher da política em todas as suas dimensões. O que a trajetória da Mãe Bernadette nos ensina é que proteger a população quilombola é proteger nosso passado, nosso presente e nosso futuro. E também a ela, por toda a sua luta, precisamos garantir que o direito à terra não seja uma ameaça ao direito à vida. Talíria, a gente tem falado sobre isso desde 2018, como a gente está cansado de falar das nossas que já tombaram. Mas a gente está num governo que entende, que sente a nossa dor. E falar todos os nossos líderes é impossível não lembrar da minha irmã. Sempre que eu entro num lugar como esse, eu sempre penso onde ela estaria. Mas a gente segue firme, por ela também. Pelo direito à memória e à reparação, nas palavras da professora Petrolina Beatriz, é necessário valorizar e divulgar e respeitar os processos históricos de resistência negra desencadeados pelos africanos escravizados no Brasil e por seus descendentes da contemporaneidade. Nesse sentido, trabalhamos junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, ao MINC, Fundação Palmares, IFAM, MDHC, firmando um acordo de cooperação para a implementação de projetos culturais para a preservação e valorização da memória e herança africana e do fortalecimento das instituições culturais na região da Pequena África e do Cais do Valongo. O Cais do Valongo é Patrimônio Cultural Mundial, reconhecido pelo Unesco desde 2017, por ter sido o maior porto de entrada de pessoas escravizadas do mundo. Essa memória precisa ser preservada como um porto da nossa história e farol de mudanças que precisam manter as pessoas negras donas de suas trajetórias do presente e futuro, cada vez mais distante do passado perverso da escravidão. E essa é uma experiência que queremos replicar para outros lugares da memória do nosso país. Agradeço aqui mais uma vez na figura da querida Tereza Campelo, diretora socioambiental do BNDES, aqui representando o presidente Aloysio Mercadante, pela parceria e trabalho que de modo inédito nos ajudam a conduzir a nossa história para um outro futuro, sem apagamentos da nossa memória. No meio a tantas boas novas, aproveito para dizer que já temos o vencedor do edital Viva Pequena África no site do BNDES. No dia 23, estaremos juntos no Rio de Janeiro, na Pequena África, para novos anúncios deste grandioso projeto.
Sabemos como a cultura é importante para a memória e valorização das nossas raízes. Por isso, mais uma vez, Magá, quero lhe agradecer pela oficialização e reconhecimento do hip hop como referência cultural brasileira, estabelecendo as diretrizes nacionais. Decreto que acompanha o projeto de lei que cria o Dia Nacional do Hip Hop no dia 11 de agosto. Um salve especial a todos os representantes dos movimentos aqui presentes que hoje sustentam essa cultura que completou em 2023 50 anos no mundo e 40 anos no Brasil, transformando a vida da nossa juventude das quebradas, favelas e periferias. Tô acabando, prometo. Pelo direito à educação e inclusão, Márcia, Ana, mais uma vez, muito obrigada, Yuri. Peço licença para falar agora com as pessoas que tiveram as suas vidas transformadas pelas cotas. Assim como eu sei que vocês sentem também o que eu sinto. É com alegria que digo que estamos lançando hoje, junto ao Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, o Ministério das Mulheres, o Ministério da Gestão e Inovação, o Programa Federal de Ações Afirmativas para qualificar e avançar nas políticas de ações afirmativas que vem reduzindo desigualdades profundas na nossa sociedade. Vamos desenvolver mecanismos que garantam a transparência, o controle social, a gestão, o acompanhamento e o monitoramento e a avaliação. Anunciamos também, junto à presidente da CAPES, Mercedes, o investimento de 22 milhões de reais nos próximos 4 anos no edital do Caminhos Americanos, programa de intercâmbio Sul a Sul para jovens, negros, estudantes de licenciatura, professores quilombolas e docentes de educação básica. Uma geração de educadores que pode estudar em 15 países africanos, latino-americanos e caribenhos. Tenho o prazer de anunciar que o edital de seleção de intercambistas para Moçambique será publicado e aberto para as inscrições amanhã. Lançamos neste último período o programa Esperança Garcia, que eu queria saudar ao ministro Jorge Messias, com bolsas para preparação e formação de pessoas negras no concurso da Advocacia Geral da União. Um programa de bolsa-prêmio de vocação para diplomacia também, junto ao Ministério das Relações Exteriores, só vi o Fabrício, mas também saudando aqui o ministro Mauro Vieira. Temos orgulho também de termos lançado esse ano o Atlântica, programa Beatriz Nascimento, Mulheres na Ciência. Lu, mais uma vez, obrigada por tudo. Que investe em bolsas de doutorado e pós-doutorado no exterior para pesquisadoras negras, indígenas, quilombolas e ciganas. Fazemos isso em memória de Beatriz Nascimento. No último mês, aprovamos com esforço do coletivo do Poder Executivo com o Congresso Nacional a Lei de Cotas no Ensino Superior, que garante a manutenção da política pública por mais 10 anos, com diversos aprimoramentos para que pessoas negras, indígenas, quilombolas, pessoas que tiveram menos oportunidades, acessem a faculdade e lá permaneçam. Há exatamente uma semana, estávamos aqui com o senhor presidente Lula, com outra bela cerimônia da sanção da nova lei. As ações afirmativas são um instrumento poderoso para o combate ao racismo e desigualdades históricas e estruturais. Elas reconhecem o problema e atuam para corrigi-los. As cotas abrem portas e manteremos essas portas abertas e as universidades diversas com a cara do povo. Minha mãe sempre me ensinou que o nosso conhecimento ninguém tira. Eu falei isso aqui há uma semana e repito. Eu fui estudante cotista e bolsista que muitas vezes tinha que escolher se pegava o ônibus para aula ou fazia uma refeição. Por isso, quero dar um salve especial a todas as pessoas negras que, com muito mérito e trabalho duro, entram e permanecem nos espaços de formação. E dizer a vocês que somos muitas aqui trabalhando para que vocês não sejam interrompidas. Ainda nesse eixo, a gente criou, juntamente com a SECOM, e aqui agradeço ao ministro Paulo Pimenta, uma formulação do plano de comunicação antirracista na administração pública. Um plano com ações, estratégias e orientações para que os meios de comunicação públicos sejam ferramentas de promoção do respeito e da igualdade. Na parceria com o IBGE, o IPEA e universidades públicas, vamos investir 8 milhões em pesquisa, produção de dados, monitoramento e avaliação de informações. Desde março, trabalhamos pela inclusão e empregabilidade do nosso povo, instituindo um mínimo de 30% dos cargos comissionados para as pessoas negras na administração pública federal e formação continuada de gestores, gestoras,
para ampliar a igualdade racial no serviço público. Com o mínimo estabelecido, avançaremos junto ao Ministério da Gestão para a definição das metas por órgão. Carolina Maria de Jesus nos ensinou, e o senhor também, presidente, que enfrentamento às desigualdades só seria uma prioridade nesse país quando ele fosse governado por alguém que já passou fome. Por isso, sabemos que faz diferença garantirmos que pessoas negras acessem e permaneçam em espaços de decisão, porque elas sabem, assim como os 56% da população, que as urgências e potências de ser uma pessoa negra. Por fim, falar de reparação é falar de direito à terra, e nos últimos anos, com maior intensidade, na última semana, a dolorosa ficha parece ter caído para cada vez mais das pessoas. Os eventos climáticos extremos são frequentes e piores, se não cuidarmos do planeta. E quem vocês acham que mais será afetado nas ondas de calor ou frio, enchentes, queimadas? Agradeço mais uma vez a ministra Marina Silva. Bom, hoje é um dia especial e a gente também anuncia que o INCRA, nesse importantíssimo parceiro que está na agenda, está celebrando titulação na comunidade quilombola da Ilha de São Vicente, no município de Araguatins, Tocantins, território da comunidade. Também vamos investir 5 milhões na comunidades quilombolas de Alcântara, destinada a políticas de agricultura familiar, plantação, pesca e cultivo com o Instituto Federal do Maranhão, através do programa Quilomba Brasil. Hoje também é um dia importante para os quilombolas, e caminhando aqui para o fim da fala, é importante lembrar que as políticas entregues até aqui para a igualdade sejam uma prioridade, um fruto do imenso trabalho de articulação e também do diálogo. A morte do zumbi aponta para a vida, nos diz Lélia Gonzalez, afirmando que Palmares foi a primeira tentativa de criação de uma sociedade igualitária. Esse é o nosso horizonte. Ele virá e será irreversível. Muito obrigada a todos e todas.